Olá, gente. Aqui é o Renato Gaúcho falando. E, em primeiro lugar, muito obrigado pela parceria, pela amizade de vocês. E quero aproveitar e desejar a todos, minhas queridas e queridos, uma Páscoa cheia de amor e de paz. E não perca daqui a pouco o nome do Felizardo ou Felizarda que vai receber em casa esse ursão maravilhoso que você está mostrando aqui no vídeo, tá bom? Vai ser na edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sabia que já fazia algum tempo que a Daniele estava de rolo de caso com um cara casado. Sabia e naturalmente não aprovava. Aprovar de que jeito? Se a gente sabe que esse tipo de coisa, esse tipo de história termina sempre do mesmo jeito. Eu queria o bem da minha amiga. Não queria vê-la sofrendo por causa de homem safado. Por isso, desde quando ela me contou, eu fui contra. Aliás, cansei de dar conselhos. Pula fora desse barco enquanto é tempo, Daniele. Se meter como casado é roubada, minha amiga. E pior, você ainda conhece a mulher do cara. Sai dessa enquanto é tempo, hein? Olha, não foi uma, não foram duas, nem três, nem cinco, nem 10. Foram dezenas de vezes que eu falei a mesma coisa, embora de maneiras diferentes. Cansei de aconselhar. Você vai sofrer, minha querida. Sou tua amiga, tô te falando isso porque sei que você vai acabar sofrendo. Só que adiantava? Não adiantava. Eu falava, mas era a mesma coisa que não falava. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não adiantava porque uma coisa é certa. A pessoa, quando está apaixonada, fica cega. Só enxerga aquilo que convém. E ela estava tão apaixonada por esse cara de um jeito que não tinha como lhe abrir os olhos. Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu fizesse discursos, não adiantava. Sabe, chegou uma hora que eu lavei as minhas mãos. Falei, aconselhei. Você vai se dar mal, saia dessa enquanto é tempo. Você é bonita, você tem condições de arranjar alguém que goste de você de verdade, que não tenha compromisso com ninguém. Larga desse cara, esse cara é safado, o cara é casado. Você não sabe que esse tipo de história acaba sempre do mesmo jeito? Largue mão desse... Não adiantava. Não adiantava. Falei 1 milhão de vezes, nunca adiantou nada. Ela não largava a mão desse romance absurdo que qualquer criança poderia antecipar. Ia terminar mal. Olha, o Cristiano, esse cara com quem ela estava envolvida, sabia que eu estava a par do caso deles, até porque eu já tinha até acobertado alguns dos seus encontros. É como eu disse, eu sabia que ele não valia nada, até porque um cara que é casado, que tem filho, que tem família e que fica se metendo com outra mulher na rua, é porque não vale nada mesmo. Teve um dia que eu cruzei com eles no mercado. O Cristiano, a esposa e o filho. E ele passou perto de mim, mas com a maior cara de safado. Sabe aquela expressão de marido modelo? A gente ali, meio que perto um do outro, no mesmo corredor do mercado, e enquanto olhava as mercadorias na gôndola, ele falava para a mulher: meu bem, eu acho melhor a gente levar esse detergente aqui, ó. Tá bem mais em conta do que aquele que a gente levou semana passada. E a marca é boa, você não acha? Era meu bem daqui, benzinho dali. Olha, meu amor, benzinho. Olha bem, era beijinho, era mãozinha dada, era benzinho, era meu amorzinho. Tudo fingimento.
Olha, chegou a me dar nojo. Quem olhasse aquela cena e não soubesse do que eu sabia, podia pensar que era um casal perfeito, que era o marido mais apaixonado do mundo, que só tinha olhos para sua mulher, para sua esposa, quando na verdade, e eu sabia, o safado só enganava a coitada. E pior, com a minha amiga ainda por cima. Aliás, não sei qual das duas era a maior coitada, se a esposa ou se a amante. Eu fiquei morrendo de pena das duas. Da minha amiga, porque era minha amiga. Porque naturalmente eu já sabia, né, com antecedência, que mais cedo ou mais tarde ia se dar mal. E da mulher dele, que eu não conhecia tanto assim, mas que, coitada, imaginava uma coisa, confiava no marido, quando pelas suas costas o safado a traía com outra. Olha, eu sempre tive muita raiva de homem safado. E a minha amiga, coitada, era louca por ele. Sabe, pessoa apaixonada? Olha, por esse cara, não tinha o que ela não fizesse. Não existia o que lhe pedisse e ela não fizesse. Dava até pena de ver. Sabe quando você estala os dedos e a pessoa corre fazer a vontade do outro? Sabe, e me desculpem a comparação, mas sabe cachorro, quando você assovia e ele vem correndo? Era a cara da minha amiga. Um verdadeiro cachorrinho. Bastava aquele cara assoviar e ela ia. No fundo, eu até que procurava entender. Até porque, e isso não dá para negar, o Cristiano realmente era um homem bonito, charmoso. Em outras circunstâncias, até mesmo eu talvez me interessasse por ele. E o pior é que a partir de uma certa altura, ela começou a reclamar que ele andava estranho com ela, desmarcando encontros, desligando o celular, não respondendo às suas mensagens. Ela se queixou disso várias vezes para mim. Bom, nessas horas, eu aproveitava e a aconselhava a dar um basta naquele relacionamento, a encontrar uma outra pessoa, alguém que fosse só dela, né? Só que ela retrucava. Eu sou apaixonada pelo Cristiano, Raquel. Será que você não entende? Eu não quero o outro. Não adiantava. Sabe, é aquilo que eu falei. Pessoa apaixonada, e eu sei que homem, quando está apaixonado por mulher, é a mesma coisa. Pessoa apaixonada fica burra. A verdade está ali debaixo dos olhos da pessoa e a pessoa não consegue enxergar. E se enxerga, faz que não vê. Olha, não dava para entender como que ela se contentava com uma situação daquelas, ser a outra, viver de migalhas do que sobrava da outra, quando sobrava. Eu, por exemplo, jamais aceitaria dividir o meu homem com outra mulher, por mais apaixonada que estivesse. Até que um dia, para minha surpresa, ele me procurou. Ele me ligou. Falou que precisava conversar comigo, falou que tinha uma coisa importante para me dizer, que precisava de um favor. Bom, quando ele falou em favor, eu já mais ou menos antecipei o que ele devia estar querendo. Só podia ser alguma coisa a respeito da Daniele. É porque ele sabia que ela era minha amiga, né? E eu não estava enganado. Tão logo nos encontramos, ele já veio falando. Puxa vida, Raquel, se precisa me ajudar. Me diga, o que está acontecendo com a Daniele? Ué, como assim? Meu Deus, ela só pode estar ficando louca. Você acredita que ela agora deu para ligar para minha casa? Olha, eu não estou mais aguentando. Eu sei que vocês são amigas, de modo que te peço, por favor, faça alguma coisa. É que ela gosta de você, né, Cristiano? Não, gostar tudo bem. Só que ela pensa que é minha dona.
que pode ficar me cobrando, exigindo de mim, e não é assim. Será que você teria como falar com ela? Faça alguma coisa, Raquel. Por favor. Porque, olha, não estou querendo ameaçar, mas se as coisas continuarem desse jeito, eu vou ser obrigado a terminar tudo com ela. Olha, não sei porquê, mas depois de pensar muito, acabei fazendo exatamente o contrário do que ele tinha me pedido. Em vez de conversar com ela, fiquei na minha. Achei melhor ficar longe daquele rolo, até porque eu sabia que não ia adiantar nada. Já tinha falado 1 milhão de vezes que ele não prestava, que ela ia sofrer, nunca adiantou. Eu já tinha dado 1000 razões para ela sair daquele relacionamento e de nada adiantou. A melhor coisa a fazer era me manter o mais distante possível. Até que alguns dias depois, ela me procurou desesperada, me contando que o Cristiano tinha terminado tudo com ela. Olha, eu fiquei com muita pena. Juro que fiquei. Mas muita pena mesmo. Só que, meu Deus, fazer o quê? Por falta de conselhos, é que não foi. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia terminar daquele jeito. Estava mais do que na cara que ele só estava com ela para se divertir. A pobre estava arrasada. Não parava de chorar. No fundo, apesar de não gostar de vê-la sofrendo, eu acabei achando até bom, até porque aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu jamais pensei que ela ia sofrer tanto, chorar tanto. Mas eu sabia que o safado nunca que ia largar da mulher e do filho para ficar com a amante, mas não ia mesmo. Alguns dias depois, ele voltou a me procurar. Disse que precisava conversar urgente comigo. Olha, eu cheguei a pensar que ele talvez estivesse arrependido de ter terminado com ela. De repente, estava querendo reatar o romance e queria minha ajuda, conversar comigo, sondar o terreno. Só podia, né? Até porque não tínhamos nenhum outro assunto em comum, já que nem amigos a gente era. O nosso único elo era a Daniele e, é claro, o caso que eles tinham e que apenas eu sabia. Marcamos numa lanchonete aqui mesmo no bairro. O fato é que durante esse encontro acabou acontecendo uma coisa que, digamos, não estava no script. Uma coisa que, se me dissessem que iria acontecer, eu com toda certeza não acreditaria. A gente começou a conversar, de repente começou a beber, a rir, até que a certa altura, juro por Deus, não sei o que aconteceu, mas o clima entre nós mudou. Ele começou a me olhar de um jeito estranho. Eu comecei a olhar para ele. A gente começou a fixar o olhar um no outro sem dizer nada, em silêncio. E alguma coisa começou a acontecer. Olha, não sei se foi por conta da bebida, até porque eu não estou acostumado a beber. Eu só sei dizer que alguma coisa começou a mudar. A atmosfera ficou diferente. E o pior, isso é que foi pior. A atmosfera mudou e eu gostei. Até que a certa altura, ele me olhou assim, fixamente, e falou: Raquel, eu preciso te confessar uma coisa, que aliás, faz alguns dias já que eu tô para te falar, mas aí chega na hora e eu... Você sabe que desde aquele dia, quando a gente conversou pela última vez, que eu tô querendo te ligar?
Eu só fiquei olhando para ele, já imaginando o que viria. Bom, o fato é que como eu te falei, eu terminei com a Daniele, né? Bom, na verdade, eu meio que... Não é que eu tenha mentido, porque ela realmente tem sido muito inconveniente nos últimos tempos. Mas se eu terminei com ela, não foi por isso exatamente. Teve um outro motivo mais forte. Não foi exatamente bem por ela que eu resolvi terminar. Não? Ué? E foi pelo que então? Foi por você. Por mim? Ué, como assim? O que eu tenho a ver com essa história de vocês? Ah, Raquel, é que, sei lá, você é tão diferente dela. E não dá pra negar que você mexeu comigo desde a primeira vez que eu te vi. A gente começou a conversar, eu comecei a prestar atenção nos teus gestos. Você é uma mulher tão charmosa, tão bonita. Olha, naquele momento, eu não soube se começava a rir ou se levantava daquela cadeira e o deixava ali, falando sozinho. Olhei bem para a cara dele. Não, eu não acredito. Não acredito. Para cima de mim, Cristiano? Você está pensando o quê? Que eu sou bobinha como a Raquel? Não pense que você vai conseguir alguma coisa comigo com essa conversinha mole não, viu? Só o que me faltava. Raquel, eu sei que pode parecer uma tentativa de paquera, mas eu juro pra você, eu tô falando a verdade. Você me atrai muito, muito mesmo. Ele falou aquilo e pousou sua mão assim sobre a minha, em cima da mesa. Eu até fiz menção de me desvencilhar, só que ele não deixou. Segurou a minha mão, juro por Deus, não sei o que houve comigo. Não sei. Eu podia dar 1 milhão de desculpas, podia até botar a culpa na bebida, até porque, como eu disse, eu não sou acostumado a beber. Qualquer copinho de cerveja já me deixa tonto. Mas não vou usar desculpa nenhuma, porque seria hipocrisia da minha parte. O fato é que ele falou aquilo e me beijou, sem que eu opusesse nenhuma resistência. Deixei ele me beijar e, mais do que isso, correspondi. Eu sabia que ele era um cafajeste, que não valia nada, só que mesmo assim, não sei explicar, fraquejei. Eu simplesmente fui me deixando levar. E o pior é que aquele beijo foi tão intenso, tão maravilhoso, que acabamos indo além. Olha, até hoje eu não entendo como ele conseguiu me convencer. Mas o fato é que acabamos transando dentro do seu carro mesmo, no próprio estacionamento daquela lanchonete. Bem dizem que a língua é o chicote do corpo. Tanto eu falava da Daniele, que acabei fazendo exatamente o mesmo que ela fazia. Aliás, o mesmo não, pior. Porque ela se entregava por amor, já que era apaixonada por ele. Enquanto eu, se fiz aquilo, foi simplesmente pela aventura, pelo desejo, pelo prazer e nada mais. Mesmo assim, não dá para negar, foi uma coisa gostosa demais. Foi tão boa, tão gostosa, que eu fiquei com aquele gostinho de quero mais na boca. Aconteceu. Fazer o quê? O mais trágico, o mais doído, é que não sei como a Daniele ficou sabendo de tudo. Se bem que eu digo que não sei, mas só uma pessoa nesse mundo pode ter contado a ela, né? Quem mais? Quem mais? Se não ele, o próprio Cristiano. Quando soube, ela me procurou cheia de ódio, me chamando de falsa e traiçoeira pra cima.
chegou a me acusar de ter roubado o seu homem. Sim, porque na cabeça dela, eu estava tendo um caso com o Cristiano. Por isso é que, pelo menos da cabeça dela, ele tinha terminado com ela para ficar comigo. Quando, na verdade, isso não tinha nada a ver. A gente só ficou uma vez. Depois, nunca mais a gente se viu. A verdade é que até hoje eu não sei explicar como chegamos àquele ponto. No fim, revoltada, ela chegou a me fazer ameaças. Olha, ele pode ter terminado tudo comigo, viu, sua víbora? Mas com você ele também não vai ficar, viu? Eu vou contar tudo para a mulher dele. Hoje mesmo eu vou lá na casa dela e vou contar tudo, que vocês são amantes. Você me paga, Raquel. Você me paga. Não adiantou explicar, porque ela estava muito revoltada comigo. Não quis nem me ouvir. Saiu dali prometendo que ia direto contar tudo para a mulher dele. Eu fiquei só esperando a bomba explodir. Só que não explodiu. Até que alguns dias depois, minha amiga voltou a me procurar, desta vez um pouco mais calma. Em vez de me ameaçar, desta vez ela me deu conselhos. Aliás, os mesmos conselhos que eu dava para ela, ela passou a me dar, como se eu realmente tivesse um caso com o Cristiano, ou estivesse apaixonada por ele, coisa que não tinha nada a ver. Na verdade, a gente não tinha nada, absolutamente nada um com o outro, foi só aquela vez e parou por ali mesmo. Só que mesmo assim, aconteceu num momento de fraqueza. Porque em sã consciência, eu jamais me envolveria com um homem casado, ainda menos sabendo que o cara era um tremendo de um cafajeste. Só que na cabeça da Daniele, a gente estava tendo um caso. Olha, Raquel, eu andei pensando e... Bom, é que eu estava muito nervosa aquele dia, mas você pode ficar tranquila que eu não vou me meter na história de vocês. Quer saber? Sejam felizes. Mas a gente não tem nada um com o outro, Daniele. Foi só aquela vez. Eu falava, jurava, mas ela parece que não escutava. Pode ficar tranquila, amiga. Eu já falei. Eu não vou contar nada para a mulher dele. Já que comigo não deu certo, tudo bem, que você seja feliz então. A nossa amizade, naturalmente, nunca mais foi a mesma. Hoje, ainda nos falamos de vez em quando, mas nada mais foi como antes. E, sinceramente, tenho certeza de que nunca mais será. Quanto ao Cristiano, esses dias a gente acabou se encontrando de novo no mercado. Desta vez estavam apenas ele e o filho. A esposa não estava com eles. Para não perder o costume, ele já chegou me fazendo um convite para sair de novo. Disse que tinha pensado muito em mim, que não conseguia me esquecer, que a gente tinha feito dentro do carro uma coisa que foi muito bonita, lá no estacionamento da lanchonete, que ele morria de vontade de repetir aquilo. Olha, não vou negar, até porque seria muita hipocrisia, não vou negar que também não esqueci. É como eu disse, foi bom, foi gostoso, não dá para negar. Tanto que muitas vezes cheguei a imaginar nós dois juntos outra vez. Mesmo assim, desconversei. Ele, no entanto, não se deu por vencido. Até hoje me liga me chamando para sair. Sabe, eu não nego que sinto vontade também. Chego às vezes a pegar o celular para ligar para ele, mas sempre acabo desistindo na metade do caminho. Eu tenho tanto medo de me envolver demais e depois acabar como a minha amiga, nas mãos desse homem. Se fosse em outra circunstância, se ele não fosse casado, por exemplo, aí tudo bem, talvez eu até arriscasse. Só que eu não quero fazer o mesmo papel de boba que a minha amiga fez. Eu não quero para mim o mesmo sofrimento dela.
Até porque eu acompanhei de perto o quanto a Daniele penou nas mãos desse cara. A verdade é que só não aceito. Isso é preciso que eu confesse, porque é verdade. Eu só não aceito os seus convites porque eu sei, porque ele só está a fim de se divertir. Porque eu sei que ele só está a fim de sexo, diversão, de cama. Porque gostar mesmo, ele não gosta nem da esposa. Gosta dele mesmo e olhe lá. Eu conheço muito bem os tipos como ele, que só querem saber de transar e mais nada. Se pelo menos ele não fosse casado, se não tivesse um filho, eu tenho tanto medo de me apaixonar e acabar sofrendo depois. Queria muito ficar com ele de novo. Isso não dá para negar. Vontade não falta. O desejo quase queima a minha carne, de tanta vontade que eu sinto às vezes, mas também tenho tanto medo de ceder, de me deixar levar, de me envolver demais, me apaixonar e no fim acabar como a coitada da Daniele, de cara no chão, jogada na rua da amargura, suspirando pelos cantos por um homem que nem lembra mais que ela existe. E na próxima sexta-feira, 22 de abril, às 15 horas, não perca. Os dias foram passando e ele não me procurou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Estava na cara que não gostava de mim. Quem sabe fosse o seu jeito de se vingar por eu não ter ido para a cama com ele. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia acreditar. Será que era tudo da boca para fora, meu Deus? Só um joguinho de sedução? Quando bati o ponto, naquele sábado, saí na rua feito um zumbi, triste, deprimida, simplesmente arrasada. Até que ao sair pela porta, aquele baque, juro. Eu cheguei a ficar tonta, paralisada, toda mole, o coração aos pulos, quando do outro lado da calçada eu avistei... Na época, a empresa onde eu trabalhava estava implantando um sistema novo de computadores. E por conta disso, tivemos de passar por um treinamento. O pessoal que desenvolveu esse sistema era de São Paulo. E o responsável por nos dar o treinamento era um rapaz simplesmente encantador. A verdade é que desde que tivemos o nosso primeiro contato, já senti que rolou uma troca de olhares entre mim e o Cristiano. Antes de entrar na matéria propriamente dita, ele reuniu o pessoal do nosso setor numa salinha e nos deu uma pequena palestra. Falou do sistema, né? Falou das novidades em relação ao sistema antigo e volta e meia nossos olhares se encontraram. Não nego que me senti encantado com o jeitinho dele, mas claro, fiquei na minha, tudo assim de maneira discreta. Para resumir, primeiro ele deu um treinamento coletivo, assim para todo mundo junto, explicou como funcionava tudo. Depois passou um dia todo com cada funcionário para explicar os detalhes, tirar dúvida de cada um. E quando chegou a minha vez, ele passou o dia todinho ali do meu lado, me ensinando, me explicando cada tela, cada funcionalidade do sistema novo. Não fugia muito da metodologia que a gente já usava. Mas, por ser novo, uma coisa assim, mais moderna, sempre pintava uma dúvida. E repito, era um rapaz tão simpático, tão desenvolto, e sabia ensinar tão bem. Além de tudo, usava um perfume tão gostoso. Cada vez que chegava perto de mim, eu aspirava aquele cheirinho assim delicioso e, nossa, chegava a me dar uma tontura. A verdade é que nos sentimos muito à vontade diante um do outro. Tanto que ele não se limitou a apenas me dar o treinamento, no tempo em que ficávamos ali. Conversamos bastante também, sobre tudo.
Entre uma explicação e outra, ele me perguntava alguma coisa assim mais pessoal. Chegou a perguntar, inclusive, se eu tinha namorado. E depois, inclusive, almoçamos juntos naquele dia. O tempo todo deu para sentir que alguma coisa estava acontecendo ali, entre mim e ele. Conversamos ainda mais durante o almoço. Contei que estava sozinha, já fazia tempo. E ele sorriu nessa hora. Parecia ter gostado da notícia. Inclusive, falou: escuta, o que você costuma fazer depois do serviço? Quem, eu? Nada, normalmente eu vou direto para casa. E você não conhece nenhum lugar bacana aqui para me indicar? É que hoje eu estava a fim de sair um pouco. Sabe que desde que eu cheguei em Curitiba, eu estou indo direto pro hotel, não conheci nada. Aliás, em vez de apenas me indicar, você podia me acompanhar, né? O que você acha? Pra gente conversar mais, se conhecer melhor. Respondi que ia adorar, mas que infelizmente eu não poderia. Na verdade, eu não tinha nenhum compromisso. Nada para fazer em casa. Mas sei lá, eu não me sentia assim muito autorizada a aceitar aquele convite. Ele também me contou um pouco da vida dele lá em São Paulo. Falou que passava mais tempo viajando do que propriamente em casa, né, onde morava. A empresa onde ele trabalhava tinha clientes no Brasil todo. E ele vivia viajando. Aqui em Curitiba, por exemplo, me contou que ia passar no mínimo de 2 a 3 semanas treinando o pessoal. E que muito provavelmente depois ainda teria de voltar para dar um reforço, ajudar até todo mundo pegar, né, a prática. Ele ainda insistiu para irmos a algum lugar depois do expediente. De maneira delicada, mas me segurei. Fiquei meio na defensiva e falei que realmente eu não tinha como. Quem sabe outro dia. Não nego que foi difícil ficar ali pertinho dele, naquela tarde toda, depois de termos almoçado juntos. Não sei explicar, mas aquilo que pintou ali entre nós, eu senti que mexeu não apenas comigo, mas com ele também. É na próxima quinta-feira, 21 de abril, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Guto e Lavínia em mais uma edição de A Força do Amor.